E agora nós vamos falar de seleção brasileira. É a notícia de destaque no mundo do esporte no país nesta sexta-feira. O técnico Dorival Júnior acaba de anunciar a sua primeira lista à frente da seleção. E Vinícius Pacheco, nosso repórter, está por aqui e traz todos os detalhes sobre esta convocação. Primeira convocação do técnico Dorival à frente da seleção brasileira, né, Vini? Boa noite, bem-vindo. É isso aí, Andréia. Uma boa noite para você e uma boa noite para você que nos assiste aqui no Pix News. Em um comunicado emocionante nesta sexta-feira, Dorival Júnior revelou os 26 jogadores escolhidos para os amistosos cruciais contra Inglaterra e Espanha, marcados para os dias 23 e 26 de março, respectivamente, sendo os primeiros desafios do Brasil neste ano. Entre as grandes novidades, destacamos 5 jogadores que terão a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. São eles: Savin, atualmente no Girona, ex-Galo, os meias Andréas Pereira, do Fulham, você deve lembrar ele, o palmeirense com uma boa memória e o flamenguista com a memória não tão boa assim na final da Libertadores, João Gomes, do Wolverhampton e Pablo Maia, do São Paulo. Além deles, temos o lateral Wendel, do Porto, e também o zagueiro Murilo, do Palmeiras, e Bernardo, do São Paulo. O goleiro Rafael fecha a lista, goleiro Rafael do São Paulo, fecha a lista dos convocados pela primeira vez. E agora a gente vai conferir a lista completa passada por Dorival Júnior para esses amistosos. Começamos então com os goleiros Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City e Rafael, do São Paulo, como já dito anteriormente. Zagueiros: Bernardo, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Palmeiras. Agora na sequência os laterais: Danilo, do Juventus, Ian Couto, do Girona, Ayrton Lucas, do Flamengo e Wendel, do Porto. Meio-campistas: André, do Fluminense, Andréas Pereira, do Fulham, Casemiro, do Manchester United e João Gomes, do Wolverhampton. E Bruno Guimarães, do Newcastle. E Douglas Luiz, do Aston Villa, Lucas Paquetá, do West Ham e Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: Endrick, do Palmeiras, Rodrigo, do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Savinho, do Girona e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Com essa lista repleta de talentos e algumas caras novas, a expectativa está em alta. Dorival Júnior parece estar apostando em uma mistura de expectativa e experiência e juventude para enfrentar os adversários de peso. E aí a gente vai continuar ligadinho aqui na Pix TV acompanhando quais vão ser esses resultados. Lembrando, claro, que a seleção brasileira não vive o seu melhor momento. Recentemente foi eliminada, né? A seleção olímpica foi eliminada, não vai para as Olimpíadas de Paris. A seleção brasileira nas eliminatórias da Copa não está bem colocada, está na 6ª colocação com apenas 7 pontos. Chile e Paraguai ali encostadinhos com 5 pontos, então não é o melhor momento da seleção brasileira. Por outro lado, temos 2 seleções fortes aí para a seleção enfrentar em março, que são favoritas, inclusive, na Eurocopa que a gente vai ter esse ano. Então, é uma boa preparação, é bom que a gente tenha esses desafios, né, André? A seleção brasileira por muito tempo, talvez até seja um dos motivos da seleção ter caído tanto. Nos últimos anos a gente tem visto a seleção brasileira pegar alguns jogos que a gente olha assim, e por que está jogando com esse time, né? Mas foi uma questão comercial. Agora, enfrentando essas 2 seleções, é uma boa preparação. Pessoal perguntando, cadê o Neymar? Neymar está voltando de lesão, inclusive voltou fora do peso, então por isso não está nessa lista. Mas o que chama a atenção também é algumas ausências. E eu destaco pelo menos um, Andréia, aqui para a gente não tomar muito tempo. É a presença do Richarlison, que o ano passado não fez uma boa participação na seleção brasileira. Estava voltando de lesão, começou bem o ano pelo Tottenham, mas agora está lesionado novamente, tem uma lesão no joelho. Em contrapartida, a gente tem outros atacantes que estão em um bom momento, e cito aqui, claro, o Pedro, né, do Flamengo, vem em um bom momento e não foi convocado. Então, nós temos alguns nomes que chamam a atenção
né, do Andrés Pereira, pela primeira vez colocados, bastante gente criticando também a ausência de laterais, de peso. Mas eu acredito que aqueles 4 nomes que foram colocados ali à disposição do Dorival Júnior sejam os melhores nesse momento. Pessoal, o que a gente tem que lembrar a gente não tem nessa safra de jogadores um Cafu, não tem um Roberto Carlos, não tem um Branco, não tem um Jorginho, é o melhor que a gente tem nesse momento. Então, é o que a seleção tem que trabalhar, e aí o Dorival Júnior vai montar a seleção com o que tem. A gente tem bons pontas e bons atacantes. Laterais não é a melhor safra. Vamos aguardar então dias 23 e 26, respectivamente, amistosos da seleção. E o pontapé inicial, literalmente, do Dorival Júnior. E aí assim, o Dorival Júnior veio trazendo aquilo que ele sempre faz de melhor nos clubes que ele passa, né? Tentar levantar a moral. A seleção brasileira estava com a moral lá embaixo. A gente teve uma boa participação do Tite, o Tite é um bom treinador. A gente passou também pelo Fernando Diniz, também é um bom treinador. Mas os resultados fizeram com que o torcedor e o jogador ficassem desanimados. Quem sabe agora, com a presença do Dorival Júnior, ele fez bons resultados agora nesses últimos anos, ele é um treinador experiente, quem sabe ele consiga levantar pelo menos a moral. E isso vai depender também, André, dos resultados. Se a gente conseguir ter um bom resultado contra a Espanha, contra a Inglaterra, na minha opinião, eu acredito que é garantido que a gente vai ter uma eliminatórias da Copa melhor do que a gente teve com o Fernando Diniz. Né? Não dá mais para ter eliminatórias da Copa como a gente teve com o Tite, batendo recordes. Mas eu acredito que se a gente consiga fazer 2 bons resultados com 2 seleções fortes como são a seleção da Inglaterra e a seleção da Espanha, levanta a moral. É isso que a seleção brasileira precisa. Não é o melhor momento? Não é o melhor momento da seleção, mas são bons jogadores. O Vini é um excelente jogador, competindo ali entre os 5 melhores do mundo. O Rodrigo também é um bom jogador, se destacando no Real Madrid. Então, não dá para dizer que é uma seleção fracassada, como a gente tem escutado alguns comentaristas falar, alguns torcedores falar só pela voz do coração. A gente tem que analisar também a questão técnica, a gente tem que analisar o que esses jogadores têm feito nos clubes deles, e a maioria deles são destaques nos clubes onde eles jogam. Então, o que está faltando talvez é colocar na prática isso na seleção brasileira, e aí fica claro, né, a trabalho do Dorival Júnior começando seu trabalho na seleção. É isso aí. Obrigada, Vini. Sextou, bom fim de semana. Muito obrigado, André, e obrigado ao público do Pix News.